Olá, meus amigos, último bloco respondendo você que já ficou naquela curiosidade, que a gente fica, né? Aliás, nós ficamos na curiosidade, volta lá. Bruno, eu fiquei me perguntando de um bloco para o outro, ai meu Deus, por que Pedro e Paulo são analistas do Sebrae? É uma proposição simples. Porque, professor, eu não estou doido e eu sei que Pedro e Paulo temos dois sujeitos. Se nós temos dois sujeitos, dois objetos de estudo. Então não pode ser uma proposição simples. Mas o problema é o seguinte, é que o CESP, não sei porquê, sinceramente falando, ele considera a seguinte situação. Tendo apenas um único predicado, ou seja, um predicado comum para os sujeitos, a nível de classificação, e coloca essa observação, por favor, apenas a nível de classificação, ele considera como sendo a proposição simples. Então, a nível de classificação, ele considera como sendo a proposição simples. Me joga na tela? Então, aceitem e sejam felizes. Eu até brinco, mas tem certos momentos na vida que nós não devemos entender, e sim aceitarmos e sermos felizes. Esse é um deles. Então, temos dois sujeitos, mais um predicado comum. A nível de classificação, classificamos como sendo a proposição simples. Beleza? Então joga na tela aí. Então, a nível de classificação, proposição simples. Proposição composta ou molecular. É o nosso caso aí. É formada por duas ou mais proposições relacionadas pelos conectivos lógicos. Os conectivos lógicos, a gente vai trabalhar na próxima aula, mas eu posso adiantar. O conectivo lógico é o ou, é o e, é o se, então é o ou, é o e, é o se, então. Então esses são os conectivos lógicos da história. Beleza? Então é o ou, é o e, é o sim, é o então. São esses conectivos lógicos que nós temos aí na situação. Um exemplo disso, né? 4 mais 3 igual a 7. Ou 2 mais 1 igual a 5. É uma proposição composta. Nós temos aí duas proposições simples. Utilizamos o conectivo ou. Bruno, para tudo. Parou. O que foi? Você acabou de afirmar que o e é um conectivo lógico. Se tem um e aqui, é proposição composta. Eu sei. Vamos aceitar. É por isso que eu digo assim. Mas Bruno, eu quero voltar nesse ponto. Eu quero aprender esse ponto. Pedro e Paulo, eles quem? Eles são na lista do Sebrae. Eu acho, Bruno, que ele considerou Pedro e Paulo como sendo eles. Mas aí que tá. Se eu digo a você que Pedro é analista do Sebrae, eu posso garantir que Paulo também é? Não. Então esse eles aí não tem essa função de tornar essas duas frases um único objeto de estudo. Tranquilos? Estão aí 4 mais 3 igual a 7, ou 2 mais 1 igual a 5, tá aí. Então, 01, tá de cara. A frase Pedro e Paulo são na lista do Sebrae. É uma proposição simples. Então, Pedro e Paulo são na lista do Sebrae. É uma proposição simples. Aí o que acontece? O item está o quê? Correto, de acordo com o CESP. Item correto. Então, Pedro e Paulo são na lista do Sebrae. É uma proposição simples, o item está correto. Ok? 02. A proposição. O Sebrae facilita e orienta o acesso a serviços financeiros. É uma proposição simples? Aí cuidado. O Sebrae facilita... Deixa eu botar aqui rapidinho. Facilita, orienta, nós temos dois verbos, o acesso a serviços financeiros. Então, na verdade, a frase é o seguinte: o Sebrae facilita o acesso a serviços financeiros e o Sebrae orienta o acesso a serviços financeiros. Então, vocês podem observar que o sujeito é o mesmo, o Sebrae, mas nós temos dois predicados distintos. Facilita o acesso a serviços financeiros e orientam o acesso a serviços financeiros. É uma proposição simples? Não, porque nós temos dois
predicados. Então, a nível de classificação, seria uma proposição composta. Beleza? Então, temos 2 predicados aí. Pronto. Negação de uma proposição simples. E aí era um ponto importante que eu queria trabalhar com vocês. Joga na tela. A negação independe da banca. Qualquer banca tem lógica no edital. Negação de uma proposição simples é importante. Seja no conceito de proposição composta, sua negação, que são regras diferenciadas, ou no entendimento de operadores lógicos. Então são situações como essas que você vai trabalhar na situação, ok? Então joga na telinha aí. Então o que é negar uma proposição? Negar não é tornar uma coisa falsa. A negação é você mudar o valor lógico. Então, P, proposição P, não P, é a negação de P. Então, quando ele utiliza esse símbolo de K, ele está negando a proposição. Ele pode utilizar o tio ou essa cantoneirazinha. Então, essas 2 formas são formas utilizadas para representar a negação da proposição, tá certo? Então, P, proposição P, com esse título aí, o tio nãozinho é negação de P. Então, a verdadeira função da negação é você mudar o valor lógico sem perder o sentido. Primeiro vamos observar essa mudança de valor lógico. P, V, F, verdadeiro passa a se tornar falso e falso passa a se tornar verdadeiro. Então, se uma proposição for verdadeira, quando eu nego ela se torna falsa. Se ela for falsa, quando eu negar ela se torna verdadeira. Então, você vai ter essa mudança de valor lógico, beleza? Então, P vai dar verdade, passa para lá vai ser falso. O falso passa a ser verdade. Então, tá aí a situação, a negação de P. É mudar o valor lógico sem perder o sentido. Tranquilos? Por que sem perder o sentido, Bruno? Eu viajei nessa situação. Simples. O céu é azul. Eu não posso afirmar que a negação disso é o céu é verde. Por quê? O céu azul, verdade. O céu é verde, falso. Por que não é negação? Porque você mudou o sentido. Uma coisa não ser azul não significa dizer que ela será verde. Então a gente também não pode perder o sentido, tá certo? Então você nega das seguintes formas que eu vou apresentar para vocês aqui. Deixa eu colocar, acho que não tem aqui um espaço. Pronto, deixa eu vir aqui para o meu quadrinho especial. Então agora, o que você vai ver? Os casos especiais. Olha só. Caso 1. Caso simples, perdoe. Os casos simples. Então você tem uma proposição A. 2 é par. Pronto. Você tem uma proposição A aí, 2 é par. Então a situação que nós não temos problema. 2 é um número par, beleza. Como é que eu vou negar essa proposição? É simples. 2 não é par. Eu vou colocar o advérbio não antes do verbo de ligação. Então 2 é par, eu nego da seguinte forma: 2 não é par. Beleza? Tranquilos? Uma outra possibilidade. Colocar a expressão não é verdade. Então não é verdade. Coloca a expressão não é verdade que dois é par. Então não é verdade que 2 é par. Beleza? Outra situação.
é falso que 2 é par. Então, proposição A, 2 é par, negação de A. Eu coloco o advérbio não, 2 não é par. Posso colocar a expressão não é verdade que 2 é par. Posso colocar a expressão é falso que 2 é par. Então, são situações como essas que você pode utilizar para negar uma proposição. Eu chamo de caso simples porque é uma situação que você não está visualizando o não. Então, 2 é par, você coloca o não para negar, ou não é verdade, ou é falso o quê? Beleza? Agora, deixa eu colocar aqui outra possibilidade, o caso 2. Caso 2 é o seguinte, ó, proposição B. Bruno não é paulista. Então agora temos o não. E agora, Bruno não é paulista. Essa proposição, ela representa a negação, sim ou não? E agora? Pessoal, quem determina se a proposição está negada é a letra. Vocês estão visualizando o tio antes da letra B? Não. Então essa é a letra B na minha forma original. Então a minha proposição na sua forma original, Bruno não é paulista. É a minha proposição B na sua forma original. Aí você tem a negação de B. Como é que eu faço agora? Eu tiro o não e coloco Bruno é paulista. Então aí eu tiro o não e coloco Bruno é paulista. Uma outra situação gera uma certa confusão. Você colocar o seguinte: não é verdade que Bruno não é paulista. Então, Bruno não é paulista, Bruno é paulista, situação B. Não é verdade que Bruno não é paulista. Beleza? Então, essa situação final aí, não é verdade que Bruno não é paulista, é uma situação meio complicada, né? Não é verdade que Bruno não é paulista. Isso daqui, na verdade, representa um caso que eu vou trabalhar com vocês agora. É um caso conhecido como dupla negação. E o que representa uma dupla negação? Vem comigo. E aí nós temos um problema. Porque a dupla negação, na língua portuguesa, aproveitem, né, eu quero aprender com a professora Luzana Pedreira, excelente curso. Quando você diz assim, não vou não, você está negando 2 vezes. Então, na nossa língua portuguesa, significa dizer que você realmente não quer ir, está confirmando isso, né? Não vou não, está confirmando essa situação. Agora, quando você diz do ponto de vista da lógica, a história muda. Porque a dupla negação. A dupla negação é o seguinte: quando você nega 2 vezes, você está afirmando. Então, na lógica,
A negação de uma negação é uma afirmação. Para você entender melhor, é só lembrar uma simples situação. Vem comigo. Isso, imagine você aí, minha amiga, está assistindo a aula e diz assim, poxa, mas João é chato. Já dei 2 não a ele e ele continua insistindo. Por isso. Porque quando você diz não e não, na lógica, quer dizer sim. Então tenho certeza que João é um cara altamente lógico. E aí ele vai continuar insistindo. Então quando você tem como objetivo negar uma situação, você diz assim, meu filho, não, não e não, 3 vezes. Aí realmente você está realizando uma negação. Tá certo? Então você está negando 3 vezes, é uma afirmação? Não, está negando. Então você negou 2 vezes, 4 vezes, ou seja, uma quantidade par, aí você está afirmando. Então olha que situação interessante. Joga na telinha. Joga na tela. Quando você diz assim, não vou não, é igual a vou. Então não vou não significa dizer vou. Porque um não anula o outro. Beleza? Então não vou não significa dizer vou. Quando eu digo não quero não, significa dizer quero. Então não vou não, vou, não quero não, quero. Então tá aí a situação. Beleza? Uma clássica, só para fechar aí, hoje, tem até no texto, mas vou colocar, hoje não compro nada. Se você compra nada, significa dizer que você compra 0 coisas. Se você não comprou 0 coisas, é porque você comprou algo. Então, compro algo. Então, hoje não vou não, hoje não vou não, significa dizer vou. Não quero não, quero. Hoje não compro nada, compro algo. Beleza? Tranquilos aí? Então nós temos essa situaçãozinha aí. Não vou não significa vou. Não quero não, quero. Hoje não compro nada, compro algo. Beleza? Então, são situações que você tem a dupla negação. Temos outras que nós vamos ver daqui a pouco na nossa parte de questões, mas lembre-se disso. Joga na tela. Na lógica, isso é considerada uma afirmação. Então, toda vez que você nega a quantidade par, você vai estar afirmando. Deixa eu voltar lá no slide. Pode jogar na tela. Então, dando prosseguimento. Questão 1. No dia do crime, não fui a lugar nenhum. Quando ouvi a campainha e percebi que era o vendedor, eu disse a ele, hoje não compro nada. Opa! Isso posto, não tenho nada a declarar sobre o crime. Aí ele começa o seguinte, embora a dupla negação seja utilizada com certa frequência na língua portuguesa, como um reforço da negação, do ponto de vista puramente lógico, ela equivale a uma afirmação. Então, do ponto de vista lógico, o acusado afirmou em relação ao dia do crime que... Então, no dia do crime, não fui a lugar nenhum. É uma situação. Quando eu vi a campainha e percebi que era o vendedor, eu disse a ele, hoje não compro nada. Isso posto, não tenho nada a declarar sobre o crime. Então não fui a lugar nenhum, hoje não compro nada, não tenho nada a declarar sobre o crime. Então essas situações são situações que representam uma dupla negação. E ele coloca isso no texto que eu acho bem legal. Embora a dupla negação seja utilizada com frequência na língua portuguesa como um reforço da negação, e aí por isso que gera essa confusão, do ponto de vista puramente lógico, ela equivale a uma afirmação. Por exemplo, Caetano Veloso nas suas músicas colocam lá, né,
muitas duplas negações. Por exemplo, uma situação clássica, o avesso do avesso de uma calça preta é a própria calça preta, tá certo? O avesso do avesso de uma calça preta é a própria calça preta. Então, letra A, vamos ver aqui. Opa. Então, não fui a lugar nenhum. O que significa dizer não fui a lugar nenhum? Isso. Significa dizer que você foi a algum lugar. Lógico. Lugar nenhum, 0 lugares. Não foi a lugar nenhum, foi a algum lugar. Hoje não compro nada. Nós já vimos. Se você diz que hoje não compro nada, significa dizer que você compra algo. Compra algo. Não tenho nada a declarar. Se eu tenho 0 coisas a declarar, não tenho nada a declarar, eu tenho algo a declarar sobre o crime. Beleza? Então, nessa situação aqui, nós temos que marcar a nossa letra C. Por que a letra C? Porque ele foi a algum lugar, né? Voltando aqui. Não fui a lugar nenhum, foi a algum lugar. Se você não compra nada, então é porque você comprou alguma coisa. Se você não tem nada a declarar, é porque você tem coisas a declarar sobre o crime. Beleza? Então aí são situações que nós temos que declarar na situação. Ok? Então, pessoal, vem comigo aqui. Essa é a partezinha básica para a gente fechar hoje da negação e a sua dupla negação. Eu tenho um pouquinho ali de tempo, mas eu não vou falar agora para a gente não voltar depois. Então, na nossa próxima aula, eu vou comentar com vocês os casos especiais. Eu vou relembrar esses casos simples, que quando tem um não, eu tiro, quando não tem, eu coloco, tira, bota, lembra disso? O não. E os casos especiais, que são símbolos matemáticos e quantificadores, que são assuntos muito cobrados em prova. Tá certo? Então eu queria indicar a vocês o meu livro de raciocínio lógico, teoria e treinamento prático, 3ª edição da editora Método. É um livro que pode auxiliar na sua preparação. Acredito que o curso, mas o livro, com certeza aí, meu amigo, lógica não será problema. Não esqueça de fazer o material de apoio, o caderninho com essas dicas especiais para você que está assistindo a aula, tá certo? Então um abraço a todos, tenham um bom dia, boa tarde, boa noite, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.